Então nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha nos estudos, mentalizando o Ruiz, mentalizando todos os nossos irmãos, elevando o nosso pensamento para que possamos estar em contato com eles, que nos orientarão através da inspiração, tudo aquilo que precisamos compreender no estudo dessa tarde. Vamos dando graças a Deus. Nós paramos em agora, camaradas, interrompeu o fascinador. Temos de acordar o boneco. É isso mesmo? Não, Não? é na página 99. Achei. Nada disso, Casimira. Nada disso, Casimira. Meu sono é sagrado. E depois, isso deve ser mais um dos caprichos dele. Valério é o grande culpado. Amanhã veremos o que fazer. Você é paga para isso. Faça-o dormir. Eu tinha lido outro pedaço lá, mas tudo bem, vamos lá. Casimira era criatura admirável. Me ajuda, hein, pessoal, que eu não participei do último. Tá. Casimira era criatura admirável, dedicada ao serviço, humilde e simples. Guardava a convicção do espiritismo. Viúva e igualmente mãe, sofria resignada com a morte trágica de uma filha, e com efeito teve compaixão de Murilo. Médium, devotada e com várias faculdades, colocou o coração espírita em exercício. A Casimira, então, é aquela pessoa, ela é espírita, né? Como é que ela chegou na vida do Valério? Ela- trabalha na casa deles, Ela cuida do menino. Tá bom. na casa do menino. Isso. Pegou o menino no colo, acalentando-o. Calma, Murilinho, mamãe já vem. Casimira vai ficar com você. E abrindo a janela, disse-lhe, olhe as estrelas. E perdendo-se na imensidão, Murilo adormeceu. Foi então que Casimira, elevando o pensamento a Deus, fez esta oração. Deus Criador, Pai de amor e misericórdia, todos estamos na terra em busca do progresso. Compreendemos as necessidades de provas e expiações e somos sabedores de que cada qual renascerá no lar que merece e nas condições sociais ideais para o seu aprimoramento. Lança, Senhor, teu olhar na misericórdia, teu olhar de misericórdia e concede ao nosso Murilinho sair desse torpor que o envolve. Permite que teus mensageiros possa conduzi-lo a regiões superiores, amparando seu espírito atormentado. Igualmente compreendemos que muitos de nós, encarnados, podemos trazer conosco adversários espirituais de existências anteriores. Por isso te rogamos, se esse for o caso do nosso menino, concede por misericórdia um alívio a fim de que ele possa se restabelecer e fortalecido enfrentar as expiações do caminho. Casimira orava com tanto empenho que seu anjo da guarda dela aproximou-se, acompanhado de seu guia mediúnico. O protetor colocou a destra sobre a fronte da empregada, que fisicamente repetiu o gesto junto a Murilo. Nessa hora, via-se sair da mente do espírito amigo luzes que envolviam completamente a serviçal, que, sentindo-se amparada de maneira nobre, aplicou na criança um passe, recheado de amor, como se fosse seu próprio filho. Você vê que quando a gente precisa, quando a gente faz uma prece fervorosa, com um coração puro em ajudar, e aí uma diferença que eu vejo, tá? Muita gente pensa na cura. Poucas pensam em ajudar simplesmente, né? Então, ela não estava ali
para tirar o obsessor do Murilo. Ela estava pedindo para Deus que ele recebesse o amparo necessário para poder vencer esse desafio. Né? Uhum. E essa é uma diferença que às vezes eu vejo nas pessoas. As pessoas, não só os assistidos, né, que estão procurando a cura, né, como também nos próprios trabalhadores. Eu estou falando de uma maneira geral aqui, né? Eles estão lá para curar. Será que a gente tem o poder de curar? Será que a gente sabe quando a gente pode curar ou quando aquela pessoa precisa passar por aquele desafio? Isso é o principal, né? Fala, Solange. Então, você me fez uma reflexão agora com essa sua pergunta. Será que a gente tem o poder de curar? Segundo Jesus, nós teríamos dentro de nós se a gente tivesse toda a fé do mundo, mas a gente não tem. Agora, o direito de tirar aquele aprendizado da pessoa, a gente não tem, porque cada um tem que passar o seu pedacinho, né? E aí, como que fica isso? Então, Jesus falou que a gente teria o poder de curar, mas o poder de curar ele está atrelado às necessidades do espírito. Então, se aquele espírito, com toda a fé que a gente tem, se aquele espírito não puder, não estiver no momento de ser curado, ele não vai ser curado. Mas entendam, a fé não como você acreditar que pode, mas acreditar que Deus tem o poder. Você entendeu a diferença? Não consegui compreender, alcançar o seu raciocínio. Os magos das trevas, eles têm o poder, mas eles fazem o bem? Então, o que a gente precisa é, como a gente ainda não tem o conhecimento suficiente ou a visão suficiente para saber se aquele espírito pode receber a cura ou não, não seria melhor a gente pedir para que os espíritos que têm esse conhecimento fizessem o trabalho e nós Sim. nos colocássemos à disposição para que a gente pudesse doar aquilo que fosse necessário Entendi, para a necessidade daquele espírito naquele momento? entendi. Então, quando a gente chega, eu penso dessa forma, tá? Quando a gente chega com o pensamento que eu vou curar, nós já estamos utilizando da prepotência, né? Estou tentando lembrar a palavra, mas não vem na minha cabeça agora. Arrogância, Mas entendeu? a gente, mas a gente, quando faz um benzimento, uma coisa, a gente é só o canal. Sim. A Isso gente aí. não pede para curar, a gente não vai curar, a gente sabe que não vai curar. A gente é Isso. só o canal de comunicação, vamos dizer assim. E que a gente sinta dessa forma, né? Sim, Porque se a gente sim. sentir de forma diferente, é um canal sujo, né? Ah, é. Então, nesse caso que a Leda falou, então que a gente sirva de instrumento para que a pessoa seja curada, se ela for merecedora e se for da vontade de Deus. Seria assim o É, pensamento? eu não sei se você percebeu, ultimamente eu não falo mais merecedor. Porque às vezes a pessoa não é merecedora, mas ela recebe a misericórdia de Deus. Entendeu o ponto? O que é Mesmo a assim, ela misericórdia? recebe. O que é misericórdia? Misericórdia de Deus é, mesmo sabendo que a gente ainda não é merecedor de alguma coisa, com a misericórdia dele ele nos ajuda a conquistar. Entendeu? Desde que a gente. É uma coisa bem complexa de explicar, porque são várias coisas que influenciam, né? Então, primeiro, o espírito estar imbuído, né? O espírito que está necessitado, estar imbuído de um sentimento de Aberto, transformação, aberto, estar aberto a aberto. isso. Acho que é melhor assim, estar aberto a isso. E segundo, Deus ele vai julgar se aquilo vai ser benéfico ou não para daquele espírito. Então,
Nem sempre é naquele merecedor. momento, né? Porque às vezes a gente pede uma coisa e naquele momento ainda não é a hora de você receber aquilo, porque você não está pronto. Seria Por isso? por isso que a Casimira, ele pede que Deus faça o que seja necessário para aquela pessoa naquele momento. E nem sempre o necessário é a cura. Nem sempre o Entendi, necessário é a remoção da dor. entendi. Entendeu? É difícil para nós entendermos, porque a gente sempre vai procurar o caminho da eliminação da dor, o caminho da eliminação dos desafios, e nem sempre nós compreendemos que isso é a melhor coisa que nos acontece para que a gente possa Crescer. crescer isso. É isso Faz aí. parte do Tem que crescimento passar, né? espiritual. Tem que passar por aquilo, né? O Tem que ter que passar. passar ter que passar Precisa. traz uma ideia de que todo mundo precisa sofrer, Não, todo mundo. Entendi. entendeu? Na realidade, a pessoa vai passar por aquilo porque as escolhas dela levaram ela a isso. Isso, então. Se ela tivesse feito outras escolhas, ela não teria que passar por isso. Então, não Entendeu? teria que passar. É isso aí. Então, por isso que eu falo, ter que passar, Relativo. na realidade, é a reação de uma ação que ela tomou no passado. E o passado pode ser em outras encarnações, inclusive. Né? E nem Vocês pode ser entenderam? mudada também. É bem filosófico isso, tá? É, Mas a gente precisa transformar isso para o nosso dia a dia, para a gente compreender aquilo que a Leda falou. Nós somos simplesmente instrumentos, ferramentas, instrumento, isso mesmo. canais. Nós Né? somos canais. Então a gente tem o desejo que a pessoa seja curada. O Gente, desejo é uma coisa. E aí a gente pede a Deus que, se for se for, do se for, momento dela isso, eu ia tá? falar. Se for do merecimento, Isso. se Eu for do achei merecimento, interessante, achei né? interessante que no final da prece ela pede, concede por misericórdia um alívio a fim de que ele possa se restabelecer e fortalecido enfrentar as expiações do caminho. Então ela Merecimento. não Gente, eu preciso pediu para preciso dar tirar, uma não saidinha só pediu, um pouquinho, peraí. tá. Vamos conversando aí. Então na verdade ela não pediu para tirar, Uhum. né? Não. Mas se Para Ela que ele só pediu merecer, assim. fortalecesse, se ele né? merecesse, se fosse de merecimento, né? Que Ela aliviasse pediu a a misericórdia misericórdia, o para alívio que dá um alívio para aquela para situação. aquela situação. Aí ele Naquele momento. se fortalecesse, e aí poder enfrentar as expiações do caminho. Isso. Que às vezes né, a gente não tem noção do que realmente a gente tem que passar. Mas a gente sempre pede, né, forças para a gente poder superar Para aquilo. poder Sim. ter coragem para Ter enfrentar. coragem, É, ter força. fé, força, né? Eu entendi, eu acho que assim está resumido nessa prece dela Linda, muito, muito sensível, né? amorosa, né? É, Amorosa mesmo. Então, e ela reconhece que todos nós trazemos adversários espirituais de existências anteriores, isso. Então, não, ela não pediu, tira de uma vez, não, Não, sim, né? sim. não. Porque Não, a gente Simplesmente, tem, não é? A gente não tem que passar pelas coisas. sim. O Sérgio falou que está errado falar que tem que passar. é. Mas, né, a gente passa por Não, algumas contrariedades, algumas coisas que a gente já está escrito, né? Que a gente vai passar por isso. foram nossas escolhas, É né? isso que eu ia falar, nós que pedimos, né? E a gente São nossas recorre. escolhas, são Então, nossas aí não pode escolhas. adianta pedir para tirar. Tem que pedir Uhum. para ficar mais, que a pessoa tenha Fortalecido. força e coragem para passar por aquilo. Se fortaleça para passar. Voltando à palavra merecimento, ultimamente eu não uso mais merecimento. Eu penso assim, que receba conforme a sua necessidade. É, Né? Você Porque falava necessidade e merecimento. é, Agora você só fala só necessidade. necessidade. Porque a tá. necessidade engloba o merecimento quando for necessário, né? Tá certo. Verdade. Legal. É.
Casimiro orava com tanto empenho. Ah, isso aqui a gente já leu. Aos Não, poucos não, neutralizou a Não, carga. aí mesmo. Não. é nesse Parou na trecho que você oração estava lendo. dela. É. Tá. Pode começar do Casimiro. Casimiro orava com tanto empenho que seu anjo da guarda dela aproximou-se acompanhado de seu guia mediúnico. O protetor colocou a destra sobre a fronte da empregada, que fisicamente repetia o gesto junto a Murilo. Isso aqui a gente já leu. É. Nesta hora, via-se sair da mente do espírito amigo luzes que envolviam completamente o serviçal, que, sentindo-se amparada de maneira nobre, aplicou na criança um passe recheado de amor como se fosse seu próprio filho. Aos poucos, aí você vê, ela foi o canal, né? Era puta, não. Aos poucos, neutralizou a carga fluídica negativa que contaminara o herdeiro dos Alicante. Augusto estacara diante da cena. O guia mediúnico de Casimira aproximou-se do perseguidor, enquanto a benfeitora encarnada pronunciava as últimas palavras da prece comovente, e dirigiu-se a ele em palavras de carinho. Marcos, irmão, que fizestes da própria vida? Por quais trilhas andaste, para que teu coração tenha se perdido num mundo de dor e trevas? O novel obsessor, atônico, colocou a cabeça entre as mãos e com horror começou a gritar. Afaste-se, sua luz me cega. Mensageiro da discórdia, seu Cristo é uma farsa. Esse mundo de privilegiados que criaram toda uma carga de mentiras e enganos acerca da evolução espiritual. Não se pode alcançar o progresso com essas exigências abusivas do cristianismo. Nada disso é verdadeiro. Tudo isso corrompe o nosso raciocínio. Todos estamos sendo enganados. Somos obras do acaso. A providência divina não existe. Basta, disse o benfeitor enérgico. Quem desejas enganar? Por que foges da verdade que vibra e pulsa em teu peito? Filho, retornou o bondoso, ouve a voz que vem do alto. Escuta a própria consciência que clama por livramento. Sente o próprio coração que está cansado de lutas. Observa a própria vida e conscientiza-te de que estás numa tormenta. Você vê que ele acredita naquilo que os outros, né, espíritos das trevas de hierarquia superior dentro da organização falam para ele, né? Mas ele acredita no que ouve, mas dentro do coração ele deve sentir coisa diferente, né? E aí eu só lembro um pouco daquilo que foi na outra estudo, né? Quando o Cícero apareceu lá para Judite e falou, né? Falou algumas coisas do tipo para que ele como é que é? Para que ela se afastasse das casas, né? Das igrejas, né? Uhum. Porque ela não precisava mais disso, né? Então a gente precisa, assim como ele está enganado por tudo aquilo que esses espíritos das trevas falam, a gente às vezes se engana quando espíritos se dizem, né, elevados, falam algumas coisas. Então a gente precisa prestar muita atenção nas mensagens que a gente recebe. Muita atenção. Durante a Covid, circulou uma mensagem que dizia que era de Bezerra de Menezes. Mas a mensagem era recheada de medo, colocando medo nas pessoas. Bezerra de Menezes nunca ia colocar medo em ninguém. Entendeu? Então, a gente desconfia do que está escrito lá. Tá bom, tem algumas coisas até que pode ser verdade. Por exemplo, quando o Cícero falou, ele falou que a casa estava sendo tomada por demônios, não é isso? Isso era verdade. Então, a gente precisa da mensagem tirar o que é bom, porque pode ser que não seja um espírito da verdade, ou pode ser que esteja contaminada pelo próprio médium. Então, a gente precisa tomar conta com isso. Tomar conta, cuidado, né?
Foi nesse momento que Agenor, espírito perverso responsável por aquele caso, adentrou o ambiente acompanhando a cena surpreendido e temeroso. As irradiações do guia de Casimira envolviam o perseguidor de Murilo, quando o inexperiente adversário, ao ver o chefe, gritou: "Salva-me, Agenor! Não sei por quais meios me sinto chumbado aqui, aos pés desse falso anjo." "Não te deixas abater", berrou o tutor, escondendo-se atrás de um móvel do quarto, ao mesmo tempo em que se afastava com as mãos sobre os olhos. "Suporta", continuou o adversário, "e aguarda sem se convencer dessas palavras enganadoras. Lembre-se dos compromissos assumidos com Lourenço." "Filho", dizia a entidade benfazeja, "atenta para a oportunidade que Deus te oferta nesta hora. Desperta. A vida é semelhante a caudaloso rio que não pode ser represado. Mais ou menos dia, terá de retomar o curso do progresso espiritual." "Chega", interrompeu o infeliz. "Tua felicidade, meu caro", finalizou o guia de Casimira, "só dependerá de ti. Cavas um buraco no qual sairás com muita agrura. É preciso ter coragem, não para continuares neste engodo em que te dedicas, mas para venceres os próprios erros." E tendo baixado as poderosas vibrações que os prendiam, o mentor dispensou-os, fazendo com que os obsessores se afastassem da casa, neutralizando momentaneamente a atuação dos adversários. Aqui é uma coisa, né? Você vê, na nossa assistência espiritual, né? E aí a gente vai voltar a pensar, né, no trabalho que a gente vinha realizando. Nossa assistência espiritual. Adianta a gente dar assistência a pessoas que não se ligam ou que nem sabem que estão sendo assistidas? O que acontece aqui, né? Quando a gente dá assistência para essas pessoas, os espíritos vão lá e fazem exatamente o que aconteceu aqui. Afastam os obsessores, dão energia para a pessoa, porque a nosso pedido ela precisa de um alívio para poder se restabelecer, não é isso? Mas duas coisas podem acontecer. Primeiro, a pessoa nem sabe que está sendo assistida. O que vai acontecer? Quando os mentores saírem, vai voltar tudo como era antes. Ou seja, nós perdemos tempo com aquilo, não foi? A pessoa não está imbuída em mudar de pensamento, mudar de forma de pensar, né? Outra coisa que pode acontecer é essa pessoa, por exemplo, tá lá no happy hour dela, né? No meio, num barzinho, falando, bebendo. Vai chegar alguma coisa a essa pessoa? Não vai. Então, sabe, a gente vê muita gente pedindo auxílio para fulano, é um amigo que eu fiquei sabendo que ele está passando por necessidade. Não adianta, gente. Se a pessoa não quiser aquilo, se a pessoa ainda não sofreu o suficiente para buscar ajuda, a ajuda vai chegar e pouca coisa vai ser absorvida por essa pessoa. Mais do que isso, né? A gente vai estar em trabalho, aquelas que realmente precisam, vai ter a nossa energia, que é limitada, dividida com pessoas que não vão poder ser ajudadas. Então é preferível que a gente ajude um ou dois que estejam cientes do que está acontecendo e aberta a receber, do que a gente tentar ajudar 100 e esses 100 não estiver nem sabendo que a ajuda está a caminho, né? O que vocês acham disso? Eu acho que está certo. Faz sentido isso que a gente está falando? Faz. Como diz a Valéria, faz pensar. Estou aqui Uhum. pensando sobre isso, porque eu coloco realmente pedido de força, né? Fortalecimento físico, emocional, espiritual para tantas pessoas, mas é aquilo que você está falando, será que chega? Eu tenho isso dentro do meu coração de quando eu sinto a pessoa que está passando por algum E a aprendizado, pessoa precisa ver. de querer
saber meio que que você está atenuar colocando. ali um alento para ela, né? Mas será que vai? Olha, Sei. gente, eu acho o seguinte: se está no nosso coração colocar o nome de pessoas em vibração, mesmo que elas não saibam, coloca, é uma oração que você está fazendo pela pessoa, tá? Eu, quando vou colocar o nome de uma pessoa nas vibrações, pessoas que não fazem parte do nosso grupo, por exemplo, eu tenho colocado os amigos meus que fizeram cirurgia. Eu converso com eles e falo assim: você permite Avise também. que eu coloque Sim, o nome de sim. vocês nas minhas É. orações? Ah, quero sim. Então, quando for 6 horas da tarde, faz uma oração e se liga a Deus, porque aí você vai receber. É isso que eu falo. Faço assim Ah, também, mas desse e se ela não jeito. quiser? E se ela não Aí quiser? não põe, Aí, aí a não escolha é põe. dela. Eu estou fazendo a minha É, parte, sabe? é. Entendeu? A Então, minha vizinha de porta aqui saiu ontem de ambulância, né? uhum, Para UTI, que está internada na UTI, passou muito mal. Eu perguntei para a filha dela se a filha permitia que eu colocasse, né? Está no hospital mesmo. Aí a filha disse: Olha, eu acho que não, porque a mamãe é evangélica uhum, e eu vou perguntar para ela. Então, eu não coloquei. Eu não tive É, resposta, não coloquei. Sim. Poderia ter pensado, como o Sérgio falou agora, é uma oração para a pessoa, tudo, mas eu faço essa oração nas minhas é. orações matinais e encaminho alguma coisa para ela. Um dos que eu tenho colocado o nome, ele é evangélico. Ele sabe que eu sou espírita. Mas Só a que filha, eu uso a linguagem dele. Eu posso colocar o seu nome nas suas orações? Das minhas orações? Ele pode, entendeu? Tem gente que vai falar não, porque falou que espírita a gente é do lado de lá da luz. É, Não é? a Então, filha não disse que é queria isso aí. falar com a mãe, eu tenho que respeitar, não é? É isso aí. É isso aí. Posso. Eu já peguei, É. já teve colega que a esposa passou por uma cirurgia cardíaca, tal, falou assim, você quer que eu coloque? Eu vou perguntar para ela, e ela é muito católica, eu vou perguntar para ela. E ele não retornou para mim, eu não Foi coloquei. o meu caso, aí não é É todo isso aí. mundo. Legal. Assim, a nobre entidade apareceu para a sua médium orientando-a. Casimira, minha filha, Murilo está sob um doloroso e intricado processo de obsessão. Precisaremos do teu concurso carinhoso de tua experiência mediúnica. Tua tarefa, se assim o desejares, será implantar nesta casa as luzes da terceira revelação. Valério precisa conhecer o Espiritismo, e a porta será o processo obsessivo que ora é encetado sobre o primogênito dos Alicante. A providência divina é tão sábia e poderosa que nos permite do mal tirarmos o bem. Você vê, isso daqui é muito legal, né? você fala muito isso, né? O mal existe e até ele está a A, trabalho servi do bem, muitas a vezes, a serviço serviço do do bem, bem, né? isso aí. Mesmo nos processos de expiações, como é o caso, o Senhor da vida concede às criaturas meios para suportarem e vencerem as próprias falhas, ao mesmo tempo em que se amparam mutuamente. Não esperes nada em troca, pelo fato de te colocarmos como intérprete do mais alto diante desta família. Quando Valério reconhecido, quiser beijar-te as mãos, envolvendo-as no ouro e nos benefícios do mundo, tu negarás peremptoriamente, ensinando-o com o próprio exemplo o preceito cristão: de graça recebes, de graças dai. Sê valente, faze o bem e espera confiante no Senhor. Serás a luz, a candeia acesa neste lar. Quanto ao nosso Murilo, até que Valério descubra a doutrina, leve o caso para as vibrações amorosas dos companheiros dedicados do Centro Espírita, a fim de que encontres apoio para a luta que enfrentarás. Sê discreta, evitando falar de maneira precipitada e imatura acerca desses acontecimentos. Aguardaremos um momento oportuno. Você vê, o Murilo ele está sendo obsediado. isso. Recebeu ajuda
da Casimira e dos irmãos espirituais, porque ele precisava naquele momento. O pai pediu para ajuda para Casimira ou não? Ela simplesmente viu o menino e quis ajudar, certo? Sim. Mas aqui o mentor está falando, leva o nome dele para as vibrações. Porque nas vibrações ele vai receber aquela quantidade homeopática de energia para não cair definitivamente, né? Aproximando-se da medianeira em transe de evidência, a entidade amiga abençoou-a, impondo-lhe delicadamente as mãos sobre os cabelos nevados, desaparecendo em seguida do seu campo psíquico de observação, dirigindo-se para planos maiores a fim de tomar decisões importantes do socorro e amparo. Alguém quer fazer algum comentário? Não. Então, amanhã nós vamos para o capítulo 6, Obsessão Organizada.